Para nós só há uma solução, graças a Deus por isso. Para nós só há um caminho. Se não for assim, nós não vamos conseguir. Você e eu precisamos aprender do Senhor Jesus Cristo. Precisamos colocar em nossos corações que o melhor e maior aprendizado sempre será diretamente do Deus Pai Todo-Poderoso. E como, pastor, poderemos entender isso? Epístolas são cartas lidas para todos. Quando você recebe uma carta, só você lê a carta. Mas uma epístola é uma carta que é lida para todas as pessoas. Então está escrito aqui. Além disto, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, o próprio apóstolo Pedro está falando, não é fácil entender, tem que ter o Espírito Santo. Então, para começar a história, gente, eu preciso buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Por que muita gente fala assim, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo, porque eu não entendo? Gente, antes de você começar a ler, primeiro, a leitura da Bíblia não é uma simples leitura. É a leitura daquilo que Deus quer falar para os nossos corações, para as nossas vidas. Então, você não deve apenas ler, você tem que ler e meditar, ou seja, entender aquilo que está lendo. E já é difícil entender. Então, o próprio apóstolo Pedro está falando assim, como é difícil, eu e você precisamos ter a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você tem que pedir, antes de você ler a Bíblia, Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Senhor, que o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, seja comigo agora. Você precisa pedir isso, porque senão realmente você não vai entender. Ok, queridos? E não vai ter discernimento. Por causa dessa falta de entendimento, e às vezes a gente não se interessa em pedir a Deus para nos esclarecer, a gente vai lendo. Eu quero dizer, olha, eu vou falar uma coisa aqui, em Cristo eu digo a verdade. Eu conheço muita gente não, eu ouço e vejo muita gente falando assim, eu já li a Bíblia 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu vou dizer para vocês, eu não li a Bíblia uma única vez. Pastor, que vergonha. Queridos, uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Obviamente, eu já li a Bíblia, mas a questão é, ler por ler, você pega um livro e destrói. Agora, ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus, sinceramente, queridos, eu ainda não consegui ler a Bíblia toda e digeri-la, ou seja, meditar. Tem textos que eu leio, releio, peço a Deus discernimento, porque o texto está claro aqui. Olha o texto, gente. Se o texto está claro, a gente não pode deixar de entender o que o texto quer falar conosco. Quem pode glorificar Deus por isso? Está aqui, gente. Falando disto, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Gente, tem coisas que eu leio na Bíblia, eu não sou o suprassumo. Eu tenho que ir lá no Google, no dicionário, eu tenho que pesquisar em várias fontes para poder saber o porquê. Porque é difícil. Existem outros textos de fácil compreensão, mas alguns textos não são de fácil compreensão. Então precisamos ter o Espírito Santo. Então, para a gente começar a história, para você poder entender a Bíblia, Espírito Santo, fala comigo. Você precisa buscar isso. Amém, queridos? Então, sabendo disso, acontece essa outra situação aqui, ó. Sabendo que a Bíblia é difícil de entender, aí o que acontece? Que os indoutos e inconstantes, ou seja, pessoas indoutas que não sabem, são indoutas, não têm conhecimento para ensinar. E inconstante, o que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que não tem firmeza. Não está firme nem na palavra de Deus. Torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui Pedro está falando o seguinte, que todas as epístolas, tanto do apóstolo Pedro quanto dos outros apóstolos, têm textos difíceis de entender. E aí o que acontece? Os indoutos e inconstantes torcem essas epístolas. E também torcem as outras escrituras. Que outras escrituras são essas? Os profetas. Os famosos livros não apócrifos. Ou o conhecido Antigo Testamento, a Torá. Então, queridos, preste atenção. Entenda. Por existirem pessoas que sabem que a Bíblia é de difícil interpretação, que só com o Espírito Santo, essas pessoas interpretam a Bíblia ao bel prazer, está escrito assim, ó, e torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, são pessoas que estão torcendo a Bíblia para a sua própria perdição e tentando levar outras pessoas para a perdição. A gente tem, meu Deus do céu, nós temos vistos aí, meu Deus do céu, eu não posso falar aqui porque os canais estão sendo censurados, se você não sabe, tá, gente? Mas você vê hoje igrejas que querem praticar certas coisas e que procuram certos textos, distorcem aqueles textos e falam, não, a gente pode fazer isso aqui porque a Bíblia está dizendo que dá para fazer e não tem como, está tudo errado. Então, queridos, veja que gravidade. Aqui Jesus tinha acabado de ascender aos céus e a igreja primitiva já tinha sido fundada e os apóstolos estão aqui pregando aqui, o próprio Pedro aqui está pregando. Então isso não é de agora, gente. Isso é de tempo, isso é desde que o tempo que Jesus subiu para os céus, que a galera está pregando textos, confundindo todo mundo, né? E
passando para si, se enganando e enganando outras pessoas. Porque tem gente que já quer ser enganado também. Vamos combinar, né, gente? Quando eu tô a fim de praticar um erro, eu vou achar alguém que abalize o meu erro. De preferência, alguém dentro da igreja que abalize o meu erro. Beleza, eu tô achando alguém que abalizou o meu erro. Eu sei que aquilo tá errado, mas alguém abaliza o meu erro. Eu, beleza, opa, pra mim tá cômodo. Pra mim tá tranquilo, porque estão me aceitando aqui com esse erro. É assim que, infelizmente, estamos vendo a igreja do Brasil e a igreja de muitos lugares desse mundo. Nós tivemos aqui no Brasil uma igreja em um local e um pastor que foi pra frente e falar assim: nós a partir de hoje somos uma igreja inclusiva, tá? Eu não vou dizer o que é, só até aqui eu posso falar. Porque você pega textos sem contexto, traduz para si próprio, ou como está aqui no texto aqui, torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Elas querem que aquilo seja certo, mas não está certo, mas torce, arruma um filigramazinho para tentar achar uma interpretação errada. Eu vou ter que usar um termo difícil aqui, tá? Existe a exegese, que é o contexto do texto real, ou seja, qual a exegese desse texto aqui? A exegese é o que eu estou te explicando. A hermenêutica ou a exegese desse texto aqui é aquilo que eu estou te explicando. É o que está por trás desse texto. Mas temos a eisegese. Exegese, ou seja, é o que não está no texto. Ok? Então, nós temos pessoas que estão praticando isso, pegam um texto, opa, beleza, esse aqui tá bom para mim, esse aqui tá bom para mim continuar praticando o meu pecado, tá escrito na Bíblia, então eu posso fazer, e tá tudo errado. Então as pessoas estão interpretando a Bíblia ao seu bel prazer, para si próprio, para quê? Para continuar praticando o pecado, para a sua própria perdição. Você entende o que Deus está falando? Se você entende, pode glorificar a Deus aí nos comentários. O texto continua, então, explicando para mim e para você o seguinte: primeiro, a gente já tem a certeza que sem o Espírito Santo a gente não consegue entender a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo nos leva até o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo é o chamado Consolador, e é aquele que vai nortear as nossas vidas na vida neotestamentária para que conhecermos ao Senhor Jesus Cristo e, por consequência, conhecemos ao nosso Pai. Veja como os três se tornam um. Por isso que Pai, Filho e Espírito Santo são um. Porque na vida neotestamentária, se o Espírito Santo não mover tua vida, você não se entrega para Jesus. Se você não se entregar para Jesus, você não vai para o Pai. Não adianta falar: meu Deus, meu Deus, meu Deus, a Bíblia diz, Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para chegar ao Senhor Jesus Cristo, você primeiro é convencido pelo Espírito Santo. Com o Espírito Santo na tua vida, você sente a presença do Senhor Jesus Cristo, você se entrega a Jesus e, obviamente, se você se entrega a Jesus, você vai ao Pai. Então, para começar a história, para entender a palavra, e a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verbo que se fez carne. Então, para que você receba a palavra e a entenda, você tem que ter o Espírito Santo. Porque senão você vai pegar textos isolados e vai, ao seu bel prazer, achar que aquilo ou está certo ou está errado e tomar para aquilo que você quer praticar de errado. E aí, um abraço. Além de você praticar errado, você vai levar outras pessoas a praticar errado, porque, gente, quando se trata em questão de fazer coisas erradas, a gente sempre quer um subterfúgio. Mas está errado. Se está errado, não tem para onde correr. Se não está na Bíblia, não tem para onde correr. Vós, portanto, amados, agora é um conselho. Sabendo isto de antemão, que a gente já sabe que vai ter um monte de gente que vai tentar subverter a Bíblia, cuidado. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, a Bíblia trata essas pessoas de enganosas, esses homens enganosos, de abomináveis. Sejais juntamente arrebatados, ou seja, corre o perigo da gente cair. E descaiais da vossa firmeza. Então significa, se ele está falando aqui da vossa firmeza, significa que alguma coisa está nos mantendo firme. O quê? A palavra real do Senhor Jesus Cristo, a palavra viva e eficaz do Senhor Jesus Cristo. Isso está te fazendo ficar firme. Então, por isso que eu sempre falo, você precisa analisar e você precisa entender que nós temos N pregadores, eu sou um desses. Se eu estou pregando agora, você tem que saber se aquilo que eu estou falando é de Deus ou não. Então você tem o direito de pesquisar na Bíblia pelo Espírito Santo para você realmente entender o que Deus está falando contigo. Quem não tem o Espírito Santo, quem está completamente levado por todo o vento de doutrina, fala amém para tudo. E geralmente procura as coisas mais fáceis. Procura o evangelho mais fácil. Procura o evangelho que ele pode continuar. Vou dar um exemplo aqui extremamente, tá? O cara está em adultério, mas ele não quer sair da igreja, então ele vai procurar ver numa igreja algum motivo para ele continuar lá dentro com o pecado dele escondido. Tá errado. Ou ele vai procurar na Bíblia algum motivo para ele continuar com o pecado dele escondido. Tá errado. Continua errado. Nós precisamos estar muito vigilantes, porque senão a gente embarca na onda de pessoas que não estão segundo a palavra de Deus. Lembrando, são palavras doces, palavras tranquilas que vão tentar nos levar, mas infelizmente são heresias que vão nos levar para o inferno.
E aí está escrito aqui, descaiais da vossa firmeza, ou seja, estávamos firmes e de repente a gente, por quê? Porque fomos atrás de A, B, C ou D. A gente tem que ficar sempre firmado na palavra de Deus. Para terminar, antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, para a gente poder passar por tudo isso sem ser afetado, só tem um remédio, está escrito aqui. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você já tem um Espírito Santo? Se você tem um Espírito Santo, você se entregou a Jesus. Se você se entregou a Jesus, você tem o Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão sobre nossas vidas. Amém? Ok. Então agora, temos que fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vamos conseguir realmente passar por toda esta turbulência, toda essa coisa louca que está acontecendo no Brasil e no mundo e falar: Senhor, eu estou em Ti, estou firme em Ti, ninguém me tira da Tua presença. Se você entende, deixa nos comentários aí, dá um glória a Deus aí nos comentários, é porque eu sei que Deus está falando poderosamente. Partindo desse princípio então básico que precisamos crescer na graça e no conhecimento, obviamente temos que buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, senão a gente não cresce na graça e no conhecimento. Você precisa buscar cada dia mais. Você precisa adorar e glorificar Deus e ter o Espírito Santo sobre a tua vida a cada dia, senão já era, gente. Senão a gente esqueria. Qualquer canto, desculpe o termo, qualquer canto da sereia em nosso ouvido vai fazer efeito. Porque a gente não está com a palavra em nosso coração, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. A gente não está estudando a Bíblia, não está se interessando em aprender a palavra de Deus. Qualquer coisa que falarem para você, você vai acreditar. Para que você possa estar com a tua vida firmada na palavra, você tem que ter a presença do Senhor Jesus Cristo e, é claro, o Espírito Santo sobre a tua vida e aprender a palavra de Deus, para não ser presa fácil. Isto posto, para nós só há uma solução, graças a Deus por isso. Para nós só há um caminho, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se não for assim, nós não vamos conseguir. Eu ouço gente falando: que legal, vai ser bom, maravilhoso. Segundo a Bíblia, a tendência é piorar. Para nós, pode continuar sendo abençoado porque Deus está conosco, mas a tendência é que tudo pior ao nosso redor. Pra gente, Deus vai entrar com providência e vai dar vitória para mim e para você. Mas não se iluda, as coisas elas sempre vão piorar, senão Jesus não volta para buscar a gente. É conflitante a gente viver num tempo terrível onde as coisas só estão piorando e você não conseguir se agarrar à palavra de Deus. Vai sucumbir, gente. E você não conseguir estar na presença de Deus. Se não tiver, vai sucumbir. Não tem jeito, gente. Gente, vamos confessar, gente. Buscando a Deus, na presença de Deus, a gente já chora. O que dirá fora da presença de Deus? O que dirá claudicante? Nem lá, nem cá. Queridos, Deus está falando comigo e contigo. A presença dele é tudo que importa para mim e para você. Não saia da presença de Deus por nenhum segundo. A presença de Deus é tudo para mim e para você. Coloca no teu coração esta certeza e, é claro, eu termino dizendo: antes crescei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. E qual é o dia da eternidade? O dia que Ele nos buscará. Jesus pode te buscar, pode me buscar antes, ou Jesus pode buscar todo mundo junto, ou seja, a gente pode falecer antes da volta de Jesus, ou a gente pode ser arrebatado vivo. Esse é o dia da eternidade. É o dia marcado para a gente poder falar assim: acabou o sofrimento. Quem pode glorificar Deus por isso? Então, enquanto isso, vamos viver na presença de Deus. Então, se você recebeu essa palavra no teu coração, deixa nos comentários aí. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos?